Meu nome é Sarah Coleman e há algo muito importante que mudou minha vida de forma tão profunda que preciso compartilhar. Por semanas, tentei encontrar as palavras certas para explicar o que vivi, uma experiência tão única que não posso guardá-la só para mim. No dia 3 de abril de 2023, vivi algo além da minha compreensão. Durante 12 minutos, estive clinicamente morta. Meu coração parou e meus pulmões deixaram de funcionar. No entanto, nesses minutos, não caí simplesmente no vazio. Encontrei-me em um lugar tão vívido e intenso que ainda tento entender seu significado até hoje. O que descobri não era só para mim, mas uma mensagem para todos nós. Deixe-me me apresentar, sou enfermeira de emergência há mais de 10 anos. Sempre vi o mundo com base na ciência e na razão, nas coisas que podemos ver e tocar. No pronto-socorro, já presenciei o sofrimento humano, mas também a incrível força que o ser humano possui. Se alguém me dissesse, há um ano, que eu estaria aqui compartilhando uma história sobre morte, ressurreição e uma mensagem direta de Jesus Cristo, eu teria achado absurdo. Tudo começou como um dia comum. Decidi sair para correr cedo, uma maneira de clarear a mente. As ruas estavam tranquilas, uma névoa suave flutuava no ar e o frescor da manhã era revigorante. Olhei no relógio, 5h12 da manhã. Tudo parecia normal até que, em um segundo, tudo mudou. Não lembro do impacto, mas soube depois que fui atropelada por um motorista distraído mexendo no celular enquanto eu atravessava a rua. Em um instante, estava correndo e tranquila, e no seguinte, apenas escuridão. E foi nesse vazio que percebi que a linha entre a vida e a morte é mais tênue e mais fascinante do que qualquer um pode imaginar. Eu esperava encontrar apenas a escuridão da morte, mas descobri um lugar além de qualquer expectativa. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a luz. Não era como qualquer luz que conhecemos, nem a do sol, nem de uma lâmpada. Era algo totalmente diferente, pura, acolhedora e viva. Ela me envolvia completamente, não apenas iluminando o ambiente, mas trazendo uma paz tão profunda que era além de qualquer sensação que já havia experimentado. Era uma paz sem medo, sem ansiedade, sem dor ou tristeza. Era como se o peso de toda a minha vida simplesmente desaparecesse. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente em casa, leve e completa. Enquanto tentava compreender essa maravilha, comecei a perceber cores e tons vibrantes que nunca havia visto antes. O ar parecia pulsar com energia viva, quase como uma melodia. Não era um som de algum lugar específico, mas uma sinfonia de alegria e amor, uma música que parecia a própria felicidade se espalhando por todo o ambiente, me envolvendo em ondas. Foi nesse momento que vi alguém se aproximando. Era meu pai. Meu coração quase parou. Ele havia falecido quando eu era adolescente, mas estava ali, na minha frente, jovem e saudável, como se o tempo não tivesse passado. Seu sorriso era o mesmo de antes, mas havia algo mais nele, uma pureza, um brilho que eu não saberia explicar. Sarah, ele disse, com uma voz repleta de amor, não precisa ter medo. Ele está esperando por você. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo ou dizer algo, ele estendeu a mão e segurou a minha. Nesse instante, senti como se todas as perguntas que sempre tive tivessem sido respondidas sem uma única palavra. O que meu pai quis dizer com "ele está esperando" transformou não apenas minha vida, mas minha maneira de compreender tudo o que existe. Uma conexão imensa surgiu entre nós, uma paz tão profunda e reconfortante tomou conta de mim. Há algo que você precisa ver, ele disse. Nesse momento, a luz ao nosso redor se intensificou, como se tivesse um propósito. Foi então que eu o vi. Jesus. Descrever o que senti é quase impossível, porque não era como nas imagens ou nos livros. Ele era, ao mesmo tempo, humano e divino, com uma presença tão única que nunca havia sentido antes. O amor que emanava dele preenchia o ambiente inteiro, e seu poder era inconfundível. Quando ele me olhou, seus olhos penetraram minha alma, como se vissem não apenas quem eu era naquele momento, mas também quem eu havia sido e quem ainda seria. Era como se ele compreendesse cada pedaço de mim, o bom, o ruim, o escondido e o perdoado. Caí de joelhos, não por medo, mas por uma reverência tão profunda, uma humildade que mal consigo explicar. Sem dizer uma palavra, ele colocou a mão em meu ombro e falou com uma voz suave, mas cheia de autoridade. Sarah, disse ele, há algo que você precisa ver. Algo que meu povo precisa saber antes de eu voltar. E então,
ele me mostrou 4 visões impressionantes. A primeira se chamou A Grande Distração. Vi pessoas por toda parte, imersas em seus celulares, tablets e telas. Famílias sentadas juntas, mas sem conversar. Amigos lado a lado, mais atentos às redes sociais do que uns aos outros. É assim que o inimigo trabalha, explicou Jesus. Ele mantém todos distraídos com coisas passageiras, fazendo-os esquecer o que é eterno. Diga ao meu povo para acordar e voltar seu coração para mim. A segunda visão foi ainda mais perturbadora. Vi pessoas hipnotizadas por luzes fascinantes e vozes vindas do céu. Seres carismáticos surgiam, falando de paz e união, mas suas palavras misturavam verdade e mentira. Até os fiéis estavam sendo seduzidos pelas promessas de um mundo perfeito, sem perceber que estavam sendo enganados. Esses não são meus, alertou Jesus. Eles vão misturar verdade com mentira, desviando muitos. Diga ao meu povo para se manter firme na minha palavra, que é o único fundamento que não pode ser abalado. A terceira visão me trouxe esperança. Era o grande despertar. Ondas de luz se espalhavam pelo mundo, enquanto as pessoas voltavam a Deus. Famílias se reuniam em oração, comunidades se renovavam em adoração, e milagres aconteciam por toda parte. Mas, com esse despertar, também veio a perseguição. Os crentes eram zombados, atacados e até mortos por sua fé, mas sua alegria permanecia firme e inabalável. Meu espírito se moverá com poder nesses dias, prometeu Jesus. Mas o preço de me seguir será alto. Diga-lhes para se manterem firmes, pois a recompensa é eterna. A última visão foi o grande retorno. O céu se abriu, e eu vi Jesus, vindo em glória com milhares de anjos. O mundo inteiro parou, maravilhado, e todos se ajoelharam. Toda língua confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns em adoração, outros em terror, mas todos reconheceram seu poder. Foi a coisa mais extraordinária que já testemunhei. E então, de repente, algo aconteceu, eu voltei à vida. Respirei novamente, com o coração batendo forte. Sara, ele disse, com uma voz suave, mas poderosa, o mundo está prestes a entrar em uma era sem precedentes. Você já viu um pouco do que está por vir, mas lembre-se de que estou sempre com você e com meu povo. Meu amor é constante e minhas promessas são firmes, inabaláveis. Mesmo nas dificuldades, quando tudo parecer um caos, quem confiar em mim encontrará uma paz que vai além da compreensão. Ele fez uma pausa, e a luz ao seu redor se intensificou, irradiando como se sua presença fosse capaz de afastar todo medo. Você terá momentos de dúvida, continuou, mas saiba que te escolhi não por ser perfeita, mas por estar disposta a seguir. Não confie apenas na sua força, mas na minha. E lembre-se, esta mensagem não é só para você. Meu espírito irá derramá-la sobre muitos. Com um gesto, ele colocou a mão em meu coração. Nesse instante, uma onda de amor me invadiu de tal forma que eu não pude conter as lágrimas. Era um amor além de tudo que eu já conhecera, sem limites, sem condições, inquebrantável. Diga ao meu povo, ele falou com ternura, mas também com um poder imenso, que eu vejo suas lutas, seus medos, suas falhas. Não estou distante de sua dor. Sou o Deus que cura, restaura e faz tudo novo. Eles nunca estão sozinhos, estou sempre com eles. O que aconteceu depois daquela experiência transformou não apenas a minha vida, mas a de todos que ouviram o meu testemunho. Então, Jesus disse, Sara, volte e diga que retornarei em breve. Num piscar de olhos, eu estava de volta. Primeiro, senti uma dor no peito e falta de ar. Abri os olhos e vi os paramédicos, aliviados, murmurando, ela voltou. Minha recuperação após o atropelamento foi inexplicável para os médicos, mas eu sabia a verdade. No hospital, compartilhei cada detalhe, meu pai, Jesus, as visões. Algumas pessoas ouviram com admiração, outras com ceticismo. Jesus já me havia alertado sobre isso. Minha experiência não foi apenas uma história de morte e retorno à vida, mas um alerta urgente, uma mensagem de esperança. O tempo está se aproximando, e cada um de nós tem uma escolha a fazer. As distrações do mundo podem nos cegar, mas o amor de Deus permanece constante, nos chamando de volta para Ele. Não espere até que seja tarde demais. O maior despertar da história está prestes a acontecer, e você é convidado a fazer parte dele.
Espero que esta mensagem tenha tocado seu coração e fortalecido sua fé. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos que podem transformar vidas.